Voltamos para falar do Catarinense. Vamos rever os gols dos jogos de ida das semifinais do estadual, jogos que aconteceram no meio da semana. Pode rodar. A primeira etapa foi bem morna. Tanto o Avaí quanto o Brusque tiveram chance, mas sem perigo. Antes do fim do primeiro tempo, Giovani conseguiu a melhor oportunidade do Leão. Ele recebeu na entrada da grande área, mas mandou para fora. Após o apito do juiz, cenas lamentáveis tomaram conta da Arena Joinville. Depois de toda a confusão e mais de 30 minutos de intervalo, a bola voltou a rolar. O Marreco retornou melhor que o Leão da Ilha. Cristóvão arriscou de longe e passou muito perto do gol. O Barroca tentou mexer no time, colocou William Potker e João Paulo. Só que 1 minuto depois, a equipe da casa saiu na frente. Na cobrança de escanteio, Olávio, sozinho, livre, sem ninguém na marcação, balançou a rede. Numa bela troca de passes, Guilherme Queiroz recebeu a bola, puxou para a direita e fez um golaço na Arena Joinville. Depois disso, não teve mais nada. Final, Brusque 2, Avaí 0. O Criciúma, sendo o favorito, começou com as melhores chances. Aos 13 minutos, Marcelo Hermes cruzou e Claudinho pegou de primeira para marcar um golaço. Já a segunda etapa começou muito diferente. O Barra dominou. Exatos 32 segundos de bola rolando, Alex Henrique foi derrubado por Tobias Figueiredo. Pênalti. O atacante Marcelinho bateu e deixou tudo igual. E a virada veio logo em seguida. O Wesley Matos subiu mais alto que todo mundo e colocou o pescador na frente. O Tigre não esperou muito para empatar. Renato Kaiser de cabeça. Mas aí o VAR entrou em cena e deu impedimento do atacante. Fim de papo. Barra 2, Criciúma 1. Deixa eu chamar outro titular aqui do Clube da Bola, Marcelo Nunes, direto de Itajaí. Tem 2 representantes aí nas semifinais, né? O Brusque e o Barra. Chega mais, Xará. Fala, Mancha. Um abraço para você, um bom sábado para todo mundo ligado no Clube da Bola, em todo o estado de Santa Catarina. Pois é, que semifinal, hein? Do Campeonato Catarinense, um campeonato que, mais uma vez, os favoritos, os chamados grandes do estado, ficaram pelo caminho, né? Alguns aí estão só olhando a competição, chegar nessa reta decisiva. E como é legal também ver que o mapa de Santa Catarina é descentralizado quando o assunto é futebol, né? As equipes mais competitivas, mais fortes nas últimas edições do Campeonato Catarinense estão aí fora da capital. Isso é muito bacana, isso é muito legal. Claro, dando oportunidades para todos aí de sonharem com o título de campeão catarinense. Inclusive, a gente tem o Brusque numa condição de um bom resultado, né? Conseguiu um bom resultado, vencendo aí pelo placar de 2-0 a equipe do Avaí na partida de ida, naquele jogo lá na Arena Joinville. Agora o Brusque depende mais do que nunca só de suas forças, até quem sabe com um empate hoje aí contra o Avaí na ressacada, vai mais uma vez garantir lugar entre os finalistas do Campeonato Catarinense. É claro que jogar contra o Avaí na ressacada sempre é complicado, o torcedor do Leão da Ilha marca presença, né? O Avaí costuma, e tem sido assim nos últimos anos, nos últimos meses, aí com o comando do Barroca, o Avaí tem alternado bons e maus momentos. Vamos aguardar o que vai acontecer, mas olha, o Brusque tem, eu diria aí, um pé e quem sabe metade do outro para avançar à final do campeonato estadual. Bom, outro representante aqui da nossa região é o Barra, né? O Barra de Balneário Camboriú, que já despachou o Figueirense com autoridade nas quartas de final, chegou agora à semifinal para encarar o Criciúma de longe o favorito ao título do Campeonato Catarinense, mas depois da partida disputada aqui em Itajaí no meio de semana, quando virou o jogo no segundo tempo para 2-1, teve oportunidade até de fazer o terceiro, o Barra mostrou sim que tem condições de aprontar dentro do estádio Heriberto Wilson e nem precisa vencer, até porque com um empate amanhã garante vaga na final do Campeonato Catarinense. É bem verdade que a diferença técnica é ainda bastante alta de investimento das duas equipes, mas o Barra com um time muito sólido, muito bem planejado nos bastidores, com uma estrutura muito forte por trás. O time do técnico Eduardo Souza chegou bem a essa fase do Campeonato Catarinense. Muito legal de ver, Mancha, essa reta final do Campeonato Catarinense com 2 representantes aqui da nossa região, o Barra e também o Brusque, entre os 4 melhores times do Campeonato Catarinense. Eu volto contigo aí no estúdio do Clube da Bola. Um grande abraço, Mancha. Abração, valeu, Xará. Vamos fazer o seguinte, vamos começar um giro com os nossos comentaristas. Começo com o professor Ingo, focando no Brusque. A vantagem existe, professor, mas a gente viu aí, faz uma semana e pouquinho, a gente viu um time que tinha uma vantagem boa
e acabou desperdiçando essa vantagem. O Brusque tem muita garrafa para vender nesse campeonato ainda, professor? Tem sim, tem, Mancha. Tem muito porque o Brusque ele é uma equipe diferenciada, é uma equipe que não depende de jogar em casa ou fora de casa. O Brusque joga em Balneário, o Brusque joga em Joinville, então o Brusque vai jogar em Florianópolis. Esse fator de não ter a casa como dominância é o que torna o Brusque forte. E o Brusque também tem a qualidade individual. Tem mexido bem na equipe técnico do Brusque, o Luizinho Lopes, e no segundo tempo o Brusque ganha um poder ainda mais. Então a gente vê que o Brusque, dentro do Campeonato Catarinense, ele cresceu na hora certa. E o que é diferente, ele cresce na hora certa em cima de um rival, que é o Marcílio Dias. Então quando ele vence o Marcílio Dias vinha sendo uma das sensações do campeonato. É claro que o Criciúma é um dos candidatos ao favoritismo no título, mas o Marcílio vinha numa ascensão e quando o Brusque vence pelo placar de 4-1 em Balneário Camboriú e também vence o Marcílio Dias aqui em Itajaí, na frente a 5 mil torcedores, o Brusque ele pega uma casca maior para o campeonato catarinense, tanto que quando ele enfrenta o Avaí em Florianópolis, a confiança do Brusque está lá em cima, está em alta. Então, o Brusque é uma equipe forte coletivamente, mas quando precisa ser forte individualmente, ele também é. E numa fase que mudou, uma fase que agora a gente tem as penalidades, o Brusque também é uma equipe cascuda para conseguir levar para os pênaltis e vencer nos pênaltis. Foi assim na Copa do Brasil, que chega à terceira fase da Copa do Brasil, e é assim também no Campeonato Catarinense, quando vence o Marcílio Dias aqui no Gigantão das Avenidas. Fábio Machado, vamos seguir girando. E o Avaí? O Avaí que venceu o Joinville, o torcedor acha que teria muita chance de reverter esse 2-0. O Avaí que se apresentou diante do Brusque, o torcedor pode ficar um pouco desconfiado. É por aí o equilíbrio? Na verdade, o Avaí que surpreendeu a equipe do Joinville repetiu contra o Brusque e aí deixa o torcedor preocupado, muito mais do que preocupado com a oscilação de jogar bem uma partida e mal outra, deixou o torcedor do Avaí preocupado porque é a volta de erros. Aqueles erros cometidos pelo Avaí, aqueles erros cometidos pelo Eduardo Barroca durante a temporada. Então esse jogo aí, especificamente, o Avaí começou até razoavelmente bem, antecipando adiantando a sua linha de marcação, tentando criar alguma coisa. E aí depois, logo na saída do Pedro Castro, e aí não é nem a saída do Pedro Castro, talvez a entrada do Rafael Gava matou o time do Avaí. Porque o Gava não jogou nada, não jogou nenhum futebol. É isso que deixa o torcedor preocupado. E aí não, e aí o Brusque cresceu na partida, o Avaí lento, o Avaí achando que ia fazer o gol a qualquer hora, a qualquer momento. Aí veio a segunda etapa e evidenciou o quê? Erros da defesa. A defesa do Avaí, esse desequilíbrio entre os setores do Avaí que vem fazendo com que o torcedor fique preocupado. Olha esse gol, Mancha. Mancha, no futebol amador, no futebol não profissional, no futebol de várzea, a primeira coisa que o zagueiro faz é marcar o 9 do time oponente. Aquele ali é o 9, alguém tem que colar no cara. O cara cabeceou sozinho dentro da área, não teve um zagueiro para marcar um atacante da equipe do Brusque. E depois, esse segundo gol aí foi um toque. Olha o que faz o zagueiro Douglas Bacelar. Havia uma marcação no cara, então sai dali, vai fazer uma contenção. O que ele fez? Ele fez um rodopio, abriu um espaço para o Guilherme Queiroz, aí fez 2-0. Bom, dá para o Avaí reverter? Dá. O Avaí vai ter que repetir aquele jogo que fez contra o Joinville. O Avaí, se o Avaí faz 1-0 lá no comecinho do jogo hoje, nos primeiros 20 minutos, o Avaí vai ganhar a torcida a seu favor. E o Avaí tem que contar com o fator campo hoje, porque o time do Avaí tem limitações. As alterações, e teve um detalhe, na coletiva o Barroca falou que dá para reverter, conta com apoio torcedor, perfeito, acho que é por aí mesmo o caminho, o Avaí joga em casa hoje, tem que lotar o estádio da ressacada, tem que fazer um caldeirão. Agora, o que faltou o Barroca falar foi o seguinte, ele levou um banho tático, levou um nó tático do Luizinho Lopes, porque todas as alterações feitas pelo Brusque deu certo, todas as alterações feitas pelo Avaí não deu certo. 2-0 é uma vantagem enorme. O Brusque tem a melhor defesa da competição, então o Avaí hoje vai ter que fazer um jogo de retomada, vai ter que fazer um jogo de superação, mas para isso tem que trazer o torcedor a seu favor.
O que é trazer o torcedor a seu favor? Desde o começo, dar carrinho, brigar por todas as bolas, suar, partir para cima. Faz 1-0, já muda, já troca um pouco a atenção. E aí o Avaí, quem sabe, vai para a final. Mas o Brusque tem a vaga encaminhada sim, pelo que ele construiu no jogo de ida. Legal. Um dos destaques do Avaí na temporada, o goleiro Igor Bom conversou com a imprensa, chamou a torcida. É isso, Igor? A gente sabe da importância da torcida para nós, né? No jogo do Joinville, por exemplo, eles fizeram total diferença a nosso favor. Desde o primeiro minuto em campo, eles conseguiram nos apoiar. Desde a entrada em campo com um extintor, com fumaça, a nossa chegada no estádio já foi uma festa linda. Então eu acho que se eles conseguirem fazer agora no jogo de sábado, desde o aquecimento, todo mundo, os jogadores entrando e a gente conseguindo ter esse apoio desde o início, desde da chegada nossa de novo na recepção aqui no estádio, eu acho que isso faz total diferença. Eu acho que isso dá um gás a mais e faz com que todo mundo consiga jogar, não só para nós dentro de campo o trabalho, mas também para a torcida, porque eles fazem uma grande diferença para nós nesse sentido também. A gente tem total confiança no nosso trabalho, a gente tem total confiança na festa que a torcida faz para nós, no apoio que eles nos trazem. Então tenho certeza que desde hoje a gente está todo mundo já ligado e buscando o melhor para poder esse jogo ser o nosso melhor, né? Para a gente conseguir fazer essa reversão de placar. Contamos com todos que vierem ao estádio, contamos com todos que vierem à recepção aqui no nosso ônibus. Tenho certeza que vai ser uma festa linda e a gente está muito focado para reverter esse placar. Tá aí, Igor Bom, o Matheus Tizen, você que acompanha de perto aí o dia a dia do Avaí, do Figueirense também, do Avaí, desde o futebol de mesa até o cinquentão, Matheus está em cima, está acompanhando. Fico preocupado, não quero botar lenha na fogueira nem nada disso, mas fico um pouco preocupado se não tem, chamando a torcida, se não tem uns abobados da torcida marcando uma revanche de briga, marcando alguma coisa assim. Tomara que não, né, Matheus? Tomara que não. Mancha. Agora, o Avaí de 2024, ele repete alguns erros que já fazia com o Barroca na primeira passagem, né? Especialmente na parte da defesa. Sofreu muito com a defesa nesse campeonato catarinense, né? Todo mundo lembra daquela média de 2 gols sofridos na primeira fase, conseguiu um desempenho melhor contra o Joinville nas quartas de final, mas contra o Brusque novamente. E o próprio professor Igor falou da questão do Brusque, né? O Luizinho Lopes chegou a falar numa coletiva de imprensa recentemente que jogar fora de casa deu essa casca para o Brusque, né? O Brusque joga longe da cidade de Brusque, do Augusto Bauer, que está em reforma, do próprio Estádio das Nações, que é ali pertinho. Então não depende, né, desse apoio da torcida, de ter o mando de campo para conseguir praticar o futebol bom. Já do lado do Avaí, eu vejo o Avaí do Barroca sabendo jogar com a bola e tendo dificuldades quando joga sem a bola, quando joga na defesa, quando precisa marcar. E no jogo de hoje, o Avaí vai ter que fazer o jogo perfeito. Vai ter, como o Fábio falou, vai ter que estar em cima desde o primeiro minuto, fazer o que o Barra fez contra o Figueirense nas quartas de final. Fazer um gol logo cedo, começar a pressionar, já fazer 1-0, fazer 2-0, quem sabe virar para o segundo tempo já com 2-3-0 no placar. Tem que ir para cima, porque a vantagem do Brusque é muito boa. E chegando numa final, é Copa do Brasil, né? O Avaí já vai talvez aí para um segundo ano sem Copa do Brasil. O Marcílio foi eliminado na primeira fase, mas já fez ali o seu pé de meia. Brusque e Criciúma já ganharam quase 5 milhões de chegar nessa terceira fase da Copa do Brasil. Vai chegando, vai avançando, vai conseguindo dinheiro e sempre muito bem-vindo, né? O próprio Freeland falou recentemente que vai ter que contratar porque perdeu os 2 laterais, né? Vai ter que ir ao mercado, tem essa limitação financeira, por isso é importante também chegar numa final por conta da Copa do Brasil, que tem essa importância financeira. O Avaí tem que fazer o jogo perfeito hoje para conseguir passar do Brusque, que tem essa grande vantagem que é muito importante. Legal, Matheus. Técnico Luizinho Lopes do Brusque também atendeu a imprensa. Fala, professor. Olha, é uma vantagem, óbvio, né? Em 2 tempos aí de 90 minutos. Nos primeiros 90 a gente conseguiu sair à frente do placar, né? Mas o jogo não terminou, né? Nós precisamos agora ou sustentar ou novamente conseguir um resultado positivo, né, no segundo jogo, para que a gente possa conquistar o objetivo de ir para a final. Nós sempre acreditamos no nosso trabalho, oscilação de início de trabalho, uma série de dificuldades, reconexão, remontagem de elenco, entrosamento, entendimento de metodologia, né, entrosamento entre eles, dificuldade de logística, né, campos péssimos que nós jogamos no início da competição, né, claro, uma coisa que a gente não conseguia controlar, uma dificuldade
do clube, por uma questão óbvia do nosso campo estar em reforma, né? Isso dificultou para a gente, enfim, uma série de situações, mas nós nunca deixamos de acreditar, porque a torcida pode esperar o que eu espero que nós esperamos, né? Entrar bastante concentrado, consciente, para que a gente possa manter essa máxima de uma equipe que sofre poucos gols e uma equipe competitiva, né? Será um jogo bem jogado, um jogo difícil, né? De duas equipes que se respeitam e de duas equipes que se agridem também, né? Não tem nenhuma estratégia muito diferente do que aconteceu, não. Na verdade, os momentos que o Avaí conseguiu nos empurrar para trás, teve muita imposição do adversário também. Das vezes que nós conseguimos empurrar o Avaí para trás também foi muita imposição, né? Um jogo tem 100 minutos, né? E os momentos eles vão mudando de um time para o outro. Espero que a gente consiga ser tão consistente como a gente foi no último jogo, como no primeiro jogo, durante 60, 70 minutos, quando estava 11 contra 11, né? Não tem muita coisa diferente, né? Tentar manter um nível de concentração alto para que a gente possa, em cada momento e fase do jogo, né, ser eficaz, eficiente. Tá aí. Sérgio Badá tem uma frase, né? A vida imita a arte. Futebol também imita a vida. No meio do caminho, ninguém queria mais o Luizinho. Tava até pensando em dispensar o homem. Agora já é um dos destaques da competição nessa reta final, na reta que vale mesmo, que é chegar na decisão. Sei que tivemos churrascos em Chapecó essa semana, porque eu sou teu seguidor, te acompanho lá nas redes, vi a foto. Fosse convidar um finalista, tem no muro, convidava o Luizinho ou o Barroca, quem passa? Olha, Mancha, eu acho que é o Luizinho. Eu acho que é o Luizinho porque... o Avaí fez 4 no Joinville, mas o Brusque não é o Joinville. O Brusque tem um sistema defensivo muito bom, cara. É um time cascudo, um time experiente. O que jogou de bola o Rodolfo Potiguar no primeiro jogo contra o Avaí foi um espetáculo. Aí tem uma dupla de zaga experiente, o Wallace principalmente, 2 bons laterais, bom goleiro, o Matheus Nogueira, né? Então, e o Avaí eu acho que vai pressionado, porque o que me chamou a atenção nos 2 jogos, em primeiro lugar, a apatia do Avaí nesse jogo da semifinal, cara. Eu não sei se é porque o estádio estava vazio, mas um time disputar uma semifinal com a apatia sem espírito de decisão que o Avaí disputou, não tem explicação, não tem justificativa. E eu acho que se o Brusque forçasse um pouquinho mais no segundo tempo, poderia ter liquidado o confronto no primeiro jogo. Fez 2-0 com extrema facilidade e tinha tempo até para tentar o terceiro, mas meio que tirou o pé do acelerador. Talvez pudesse levar uma vantagem ainda maior. Mas claro, não dá para descartar o Avaí, como vocês já falaram, já foi dito, né? Se fizer um gol, incendeia a ressacada e aí pode reverter a situação. O Avaí tem um bom time, na minha opinião, mas não pode entrar tão apático. Pior do que a atuação do Avaí foi a entrevista do Barroca depois do jogo. Eu escutei na Jovem Pan News, mas, meu Deus do céu, que entrevista... muito fraca a entrevista do Barroca. Mas, enfim, eu acho que hoje vai ser um outro jogo, mas mesmo assim, se tiver que apostar, eu aposto no Luizinho Lopes. Eu acho que o Brusque está preparado para suportar o Avaí e ir para a final do Campeonato Catarinense de novo, né? O Brusque tem chegado frequentemente nas finais do Campeonato Catarinense. O ano passado decidiu com o Criciúma e para mim não será surpresa se chegar em mais uma decisão. E aquilo que falou o Luizinho Lopes, o Brusque teve um agravante, não jogou uma partida em casa, jogou lá no Estádio das Nações com muitas sérias dificuldades de gramado, aí fez a primeira das quartas de final lá também, que foi terrível, com muita chuva contra o Marcílio Dias, agora fez a primeira semifinal lá em Joinville para 1.000 pessoas. Então, o Brusque não está tendo a força do fator local. E assim mesmo, está chegando em mais um campeonato. O pessoal de Brusque está de parabéns. Legal. No outro jogo, Criciúma e Barra. Barra venceu 2-1 a primeira partida. Agora o jogo é em Criciúma e o ídolo do Tigre vai falar com a gente. Éder, diz tudo aí pra gente. Eu acho que tem que ter respeito pelo Barra, não é qualquer time que vai lá e também elimina o Figueirense na casa deles. Só que a gente sabe que é jogo de 180 minutos, nosso time sabia disso, mantemos a cabeça no lugar. Ao mesmo tempo que queríamos o empate do 2-2, a gente estava sempre ali conversando em campo para não dar contra-ataque, né? Para não dar a ocasião de eles aumentar essa vantagem, porque a gente sabe que a gente tem a volta em casa, mais 95 minutos aqui no Alberto Wilson, onde o nosso time consegue
consegue sempre fazer os resultados e vamos, né, nessa confiança que temos em casa. Então eu sempre brinco que nós estamos fazendo uma coisa anormal. E quando acontece uma coisa normal, que é perder um jogo, ou você jogar mal, vem as críticas. Isso é normal, isso o torcedor pode ter, assim como qualquer parte. Mas eu acho que o Criciúma vem fazendo nos últimos, pelo menos de quando eu tô aqui, é uma coisa difícil de ver no futebol. Eu vivi no São Paulo, vivi outros clubes grandes e perdia 3, 4 seguidas. Nós estava aí há um bom tempo sem perder, há um bom tempo sem conseguir entregar grandes resultados, né, ao clube. Eu acho que ganhar nunca é fácil e nós estamos de novo numa semifinal brigando para ser bicampeão catarinense, né? Eu acho que se o Criciúma fosse fácil ganhar, o Criciúma não ganhava o catarinense só em 2005, em 2013 e 2023. Então, quer dizer, nos últimos 20 anos, o Criciúma ganhou, né? Então, para tiver dificuldade quer ganhar. Como dizia um treinador meu, só fica na história quem ganha. Só fica na história quem ganha. Professor Ingo, o Tigre tem o time, tem o Cláudio Tencati, tem a torcida que comparece e tem a charanga que inferniza o adversário durante 180 minutos, que eles começam 90 minutos antes e só terminam 45 minutos depois. O Tigre precisa fazer o quê para seguir na crista da onda e chegar na decisão? Olha, Mancha, o Tigre precisa mudar o fator psicológico. O Tigre poderia ter feito um bom resultado aqui em Itajaí, e ele perde no fator psicológico aqui em Itajaí. A gente sabe que o futebol é técnica, é tática, é física, mas o Tigre, quando fez 1-0 aqui em Itajaí, deu para notar que em um momento do jogo o Tigre teve aquele pensamento: a gente vai vencer a hora que a gente quiser. E ele baixa a intensidade. Quando ele baixa a intensidade, o ponto forte da equipe do Barra nesse campeonato entra em alta, que é o fator psicológico. O Barra vence os adversários na cabeça, na mente. Tanto que, se a gente lembrar do jogo na capital contra o Figueirense, no segundo tempo, o Barra perdia o jogo por 1-0 e precisava fazer o segundo gol para reverter a situação. E o goleiro do Barra, ele fazia cera no segundo tempo, perdendo por 1-0. Então, tinha momento que a gente dizia, parece que o Barra não entendeu que ele precisa fazer o segundo gol. Mas o Barra jogou o campeonato inteiro assim, numa tranquilidade e buscando o resultado. O Barra joga no fator psicológico. O outro lado negativo do Criciúma, né, meu ponto de visão, é que muitas equipes como o Brusque, o Barra, o próprio Avaí teve uma sequência de crescimento nessa reta final. Eu vejo a estabilidade do Criciúma. O Criciúma começou a 100 por hora e dentro do campeonato ele foi caindo de rendimento. O motor do Criciúma, ele baixou a intensidade. Eu falo o motor porque, para mim, o motor do Criciúma é o setor do meio-campo. E o motor do Criciúma baixou a intensidade, enquanto outras equipes cresceram na reta final. Para mim, o Criciúma se estabeleceu e até em alguns momentos ele baixou o rendimento. Então, ele vai ter que contar com seu torcedor, vai ser o 12º, e esse torcedor vai ter que empurrar o Criciúma para, desde o início, o fator psicológico, a vontade, a determinação, mas, acima de tudo, o amor à camisa pelo Tigre, fazer a diferença lá dentro do Heriberto Rios. Legal. Um dos destaques do Barra é o atacante Marcelinho, que falou com exclusividade para o Clube da Bola. Fala aí, Xará! Boa tarde a todos aí do Clube da Bola. Sim, a gente sabe que é um jogo extremamente difícil, né? A equipe do Criciúma é uma equipe muito qualificada, uma equipe muito, muito boa, né? Por isso os caras estão onde está, né? Que é na Série A. E a gente sabe que vai ser um jogo extremamente difícil, mas a gente vai trabalhar para poder fazer um grande jogo lá e é que nem vocês falaram, né? Fazer história lá em Criciúma e sair com a classificação. É um momento muito bom, né? A gente vem fazendo bons jogos, né? A gente fez uma vitória contra o Criciúma, né? Mas a gente sabe que não tem nada a ganhar, né? Jogo de mata-mata é um jogo extremamente difícil. A equipe dos caras é uma equipe muito qualificada e sobre o Barra, né? Para muitos pode ser surpresa, mas para poucos não, né? Então a gente sabe da estrutura do Barra, um clube que dá totais condições para a gente trabalhar, que vem crescendo no futebol de Santa Catarina e não tenho dúvida que o Barra tem tudo para estar daqui uns tempos entre os grandes do estado. E é que nem você falou, né? A gente vem com essas totais condições mostrando dentro de campo, né? O tão grande que é o Barra, né? Então, muito feliz de estar fazendo parte desse projeto, de estar crescendo junto com o Barra
E é só que nem eu falei para você, a gente concentrar, fazer esses 2 dias aí de trabalho, fazer uma boa viagem e, se Deus quiser, buscar a nossa classificação lá em Criciúma. Valeu, Marcelinho. Rapidinho, antes do intervalo, a gente tem mais um break comercial para pagar. Dizem, o Barra pode surpreender? Pode, já surpreende, na verdade, né? O Barra, ele subiu para a Série A do estadual em 2021. 2022 foi 10º colocado, ficou naquele meio ali que não sobe nem desce. Ano passado já foi semifinalista, né? E já conseguiu a vaga para a Série D desse ano. Esse ano conseguiu novamente a vaga para a Série D do ano que vem e pode chegar a essa final inédita, né? O Barra tem um projeto muito legal, muito interessante. Eu, pessoalmente, nunca visitei, mas quem já visitou lá o CT do Barra, que está sendo construído, o novo estádio, fala que a qualidade realmente é impecável, muito acima de outros aqui em Santa Catarina. E o Barra tem totais condições, já vem fazendo história, eliminou o Figueirense em pleno Orlando Scarpelli. Criciúma é franco favorito, sim. Se eu fosse apostar, se eu fosse colocar direito de dinheiro, eu acho que o Criciúma vai conseguir, sim, essa classificação, vai vencer, inclusive com o apoio do seu torcedor, mas a campanha do Barra é realmente muito boa, muito surpreendente e vem dando resultado esse projeto a longo prazo do Barra. Eu acho que o Criciúma passa, mas o Barra, olha, pode, quem sabe, colocar uma água no chope lá no sul do estado. Fábio, é tradição no Campeonato Catarinense, os grandes clubes, principalmente esses que disputam os campeonatos brasileiros, né? Dá uma olhadinha nos times ali do Catarinense, ver se tem algum jogador aqui, outro ali que pode compor o elenco. O Marcelinho é um cara interessantíssimo, né? E outros jogadores do Barra também. Não, tem muito bons jogadores a equipe do Barra, né? A dupla de zaga, o Marcelinho, né? O goleiro, é um time muito bom, é um time muito qualificado. Agora, independentemente do que ocorrer lá em Criciúma amanhã, e eu acho que o Criciúma também é o favorito, porque vai jogar com o apoio da sua torcida, dá para reverter, o Barra já é a grande sensação do campeonato, né? Já é o time que marcou aí essa temporada. Agora é o seguinte, né, Mancha? A bola não entra por acaso, uma hora a bola vai entrar. Esse belo trabalho que está fazendo o Barra, com investimento, dinheiro alemão, belo CT, já está aí, ó, já está refletindo. Agora, tem uma coisa, hein? O Barra pode surpreender também amanhã, assim como surpreendeu aqui no estádio Orlando Scarpelli. Legal demais. Fazer o seguinte, vai para o rápido intervalo, volto com as considerações finais, falar um pouco mais da Chapecoense, mas vamos para o intervalo com as imagens do Heriberto Wilson testando suas nova iluminação, show de luzes no sul do estado. E ó, coisa linda, hein? Eita! A gente já volta. Clube da Bola.